Tudo bem? Voltamos ao nosso Blank Science de hoje com o nosso colega Dr. Diego Delgado, este jovem urologista que faz sucesso na parte de fertilidade masculina. Se vocês se lembram, há pouco tivemos entrevista com ele a respeito das causas da infertilidade masculina. Agora e hoje vamos tratar sobre as causas de como reverter essa infertilidade. E uma delas é a vasectomia. Diego, me diz uma coisa. A vasectomia é uma cirurgia. Como é que é feita a reversão de uma vasectomia? Existe tempo para essa reversão? Porque antigamente se falava que depois de tantos anos não adiantava mais, né? Hoje, como é que é visto isso? Se você procurar na internet, o que você mais vai ver é sobre chance de sucesso e o fator tempo. Esse daí é aquilo que o paciente chega no seu consultório já falando, inclusive o número de anos que ele tem de vasectomia para começar a conversa, né? Mas, assim, o fator tempo, ele é um dos fatores importantes, porém não é o único fator, né? Então, assim, a gente sabe que quanto maior o número de anos entre a data da vasectomia e a data da reversão, menor a chance de sucesso. Porém, não existe uma regra específica. Depois de 15 anos a cirurgia não dá certo, 20 anos, 30 anos. A gente tem casos de reversão de vasectomia com paciente com mais de 30 anos de vasectomia que engravidou. E, infelizmente, tem casos com menos de 5 anos que não deu certo o procedimento. Ele é um caso desse, né? Exatamente. Foi quase 35 anos depois da vasectomia dele que ele reverteu, né? E me diz uma coisa, do ponto de vista cirúrgico, a vasectomia com mais anos, ela é mais fácil de ser feita ou a com menos tempo é mais fácil de ser feita? Essa é uma pergunta boa também, porque os pacientes acham que conforme vão passando o tempo, vai ficar mais difícil da gente reverter. Na verdade, para reverter, a união do canal que a gente faz com o microscópio, hoje em dia a qualidade do microscópio é muito boa, a gente consegue fazer a união do canal. É muito raro a gente acabar o procedimento cirúrgico e achar não deu para reconstruir o canal. Reconstruir o canal é o primeiro passo para a reversão. Só que não basta a gente pegar um paciente que tem 30 anos de vasectomia reconstruir o canal. Eu preciso fazer com que aquele testículo que está ali preguiçoso, sem produzir espermatozoide em grande quantidade por tanto tempo, que ele volte a trabalhar. E aí que entra todo o acompanhamento que é necessário no pós-operatório, avaliando com medicamento, tudo para estimular o corpo a produzir espermatozoide novamente. E aí a gente vai acompanhar esse paciente no pós-operatório com exames de espermogramas a cada 2 meses, para avaliar uma melhora gradual desses exames. E me diz uma coisa, quais são os medicamentos que você usa para dar um estímulo nesse, vamos chamar esse testículo que está preguiçoso? O remédio é assim, o que a gente tinha conversado no outro dia sobre o uso do anabolizante, né? O remédio que a gente usa é exatamente o oposto do anabolizante. Então, o que o anabolizante vai fazer? Vai prejudicar, vai reduzir o FSH e o LH. O remédio que a gente usa, ele vai aumentar o LH e o FSH e o LH e o FSH vão agir no testículo, estimulando a produção do espermatozoide e, consequentemente, também mais testosterona também no paciente, mas aquela testosterona endógena, aquela que o próprio paciente produziu. Bom, aqui, você opera aqui no Blank de São Paulo, né? Sim. Eu sei que o Blank de São Paulo tem um microscópio muito bom, né? Eu queria que você falasse sobre isso em relação ao microscópio que o Blank tem e qual é a sua participação da técnica operatória em relação a outros tipos de microscópio, por exemplo. Olha, o microscópio, assim, é muito bom aqui no Blank. A gente tem a parte do foco, a regulagem, a visão, até o Carona que opera junto com a gente. É muito confortável operar aqui. Eu acho que o conforto na cirurgia, quando a gente fala em cirurgia por microscópica, é muito mais importante, os detalhes são muito... Cada detalhezinho conta. Se a gente vai operar uma cirurgia muito grande, uma cirurgia oncológica, às vezes é até mais fácil do que uma cirurgia muito pequena, né? Então cada detalhezinho da sala cirúrgica, do microscópio, da intimidade que você tem com o aparelho, te desconta. O tipo de aparelho, tudo. Exatamente. Porque é o seguinte, ele falou do Carona, o Carona na realidade é uma lente auxiliar que o auxiliar cirúrgico fica, porque ele tem que ficar olhando o que o cirurgião está fazendo, né? Antigamente chamava de saposcópio, né? Que ficava do lado, o cara ficava sapeando. E obviamente, aqui no Blank, a qualidade do microscópio é muito boa, isso facilita demais. Isso ajuda a encurtar o tempo cirúrgico? Quanto tempo demora uma vasectomia em média? É difícil responder essa pergunta de modo, assim... Não existe 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sim. Varia muito de como é que está o canal deferente
Quanto mais grosso, mais espesso for o canal, mais fácil é a cirurgia, e aí essa parte do microscópio é mais rápida. Agora, se você tem uma anastomose mais complicada, ou fazer uma anastomose deferente com epidídimo, aí demora um pouquinho mais. Mas de modo geral, de 2 a 4 horas. Feito com anestesia geral, anestesia local, com hack, você infiltra, não infiltra, como é que é feito? Normalmente a gente faz uma sedação para o paciente dormir, mais pelo conforto do paciente em si, e acabamos fazendo um bloqueio, infiltrando também para dar mais efeito analgésico. A quantidade de sangramento é mínima, né? Não, mínima. Que bom. Quanto tempo demora para o paciente se recuperar da cirurgia, não da fertilidade? Tá, assim, todas as perguntas estão sendo muito boas, assim, mas é que, cada pergunta, uma pergunta acaba puxando outra aí. Mas quando a gente falou de chance de sucesso, período de tempo de vasectomia para reversão, uma das coisas que eu falo para todo paciente é o cuidado do pós-operatório é um dos fatores importantes também, porque a cirurgia é feita com microscópio, o fio que a gente usa é extremamente delicado, fininho, então o repouso no pós-operatório com certeza é muito maior do que o da vasectomia, até para aumentar a chance de sucesso, para não ter risco de ter nenhum trauma, nenhum acidente ali e recuperar bem. Mas de modo geral, os pontos caem em torno de 2 para 3 semanas e a recuperação, por 3 semanas o paciente volta à vida normal. Isso da pele, né? Da pele, correto. Porque tem que lembrar que, obviamente, o que ele está se referindo, imagina seja exercício físico. Agora, aquela manipulada no saco, no pós-operatório, é perigosa também, né? Não, com certeza. Então, contínua do e aumenta inchaço. Que você usa de fio? Depende muito do tamanho do canal, mas varia de 7 até 9 zeros. 9 zeros. Mas no céu até de 7 para cima. Você tem uma ideia, um fio de cabelo a gente considera 6 zeros, né? Então é mais fino que um fio de cabelo, é impressionante. Isso é bom para pessoa jovem, né? Você não pode beber, você tem que ter exercício controlado, porque a mão é fundamental, né? Aí entra o microscópio também, porque quando a gente opera, a gente põe o punho para dar o ponto e a gente fica muito confortável. Então dá muita estabilidade. Que delícia, bacana. Isso ajuda muito. Agora, em relação à recuperação da fertilidade, como é que você imagina que você já consegue ver, quanto tempo depois da cirurgia você já consegue ver espermatozoide presente na amostra da coleta? Então, a presença de espermatozoide na amostra vai depender muito da saúde testicular. Então, assim, como urologista, a gente vai avaliar a saúde testicular, a gente vai avaliar no pré-operatório alguns exames, que vai dar uma noção pra gente de como é que tá, quanto saudável que tá esse testículo, desde o exame de ultrassom para ver questão de tamanho, se tem varicocele, se não tem. Vai ver o valor da testosterona. Um paciente que tem um FSH baixo com uma testo alto, significa que com pouco estímulo o testículo produz muita testosterona. Então, esse é um paciente que tem um bom prognóstico de ter logo no primeiro exame, ter um espermograma favorável. Se você tem um paciente que tem um LH, FSH muito alto e uma testo muito baixa, já mostra que o corpo, a hipófise está produzindo muito hormônio para induzir o testículo a trabalhar e o testículo não está respondendo muito bem. Esse é um paciente que vai demorar mais para responder. Olha, a gente, de modo geral, a gente vai ver, tem muitos, a parte da frutose, que a gente vai ver se tem a presença no espermograma, e vamos avaliar se tem a qualidade em si do espermatozoide em si. Mas a quantidade e nessa fase inicial não é nem tanto a qualidade, mas a presença do espermatozoide. Porque depois, eu até costumo comentar com os pacientes, depois da reversão, o espermograma costuma ficar bom depois entre 6 meses e 1 ano após a cirurgia, que é quando o paciente já voltou àquela produção, o testículo já está há bastante tempo trabalhando, aí que a gente costuma ter os melhores resultados. Existe alguma taxa de insucesso por ser bilateral, por exemplo, ou praticamente as chances são muito semelhantes, porque você faz a reversão bilateralmente, né? Você tem uma taxa de insucesso do fato de ser bilateral, a taxa de sucesso é maior, ou se você observa, vamos supor que tem jeito de você saber se só um testículo está produzindo? Sim, às vezes a gente no pré-operatório você já até, ou às vezes o paciente só tem um testículo só, né, se for uma orquiectomia por algum motivo, ou o paciente tem um testículo muito atrofiado por alguma doença, uma cachumba que teve na infância, ou algum problema específico, e aí nesses casos, infelizmente, a gente reconstrói um lado só. Tá bom. Mas se esse testículo for saudável, do mesmo jeito que uma pessoa com um testículo único pode engravidar, revertendo, dá para engravidar também. Certo, agora vamos lá. Você fez a reversão. O indivíduo, depois de 1 ano,
vai te procurar, ou melhor, durante esse ano ele está vendo, mas assim, aí ele voltou a ser um indivíduo normal, entre aspas. Quais são as possibilidades ou as impossibilidades de ele não ter mobilidade testicular, mobilidade de espermatozoide? Isso é, ele cai na taxa dos homens alterados, que a gente não sabe, ou o fato dele ter feito a vasectomia e já ter tido filhos, isso zera a preocupação? Não, zerar a preocupação não zera. Mas o fato dele já ter tido filhos antes e ter feito a vasectomia mostra que ele era fértil antes. Isso já é um fator de bom prognóstico pra gente. Já mostra que esse testículo provavelmente vai voltar a trabalhar bem. Isso quer dizer que o testículo antigamente volta a ser o testículo de hoje? Sim. Não, sim. A tendência é que sim, desde que não tenha uso de anabolizante, não tenha sofrido nenhum acidente, nada nesse sentido. Ou que o tempo de vasectomia não seja tão grande também. Perfeito. Diego, você tem alguma coisa que você acha que seja para os nossos Blank Lovers, que seja mais importante você falar sobre isso, que você gostaria de chamar a atenção? Assim, a taxa de chance de sucesso, porcentagem de sucesso, isso é uma pergunta muito frequente no consultório. O paciente chega o casal, vai passar na consulta e vai perguntar, mas qual que é a porcentagem de chance que dá pra gente engravidar? E não existe uma fórmula matemática, seria ótimo se tivesse, né? A gente coloca ali os fatores e vê lá, a sua porcentagem é tantos por cento, mas eu costumo dizer assim, é multifatorial a chance de sucesso. Então a gente depende da saúde testicular, da saúde do homem como um todo, né? Se o paciente não fez quimioterapia, não usou anabolizante, se o testículo está de tamanho bom, isso é bom prognóstico. Se o tamanho do canal ressecado na vasectomia não for tão grande, quanto menor esse tamanho ressecado, melhor. E o terceiro fator que eu considero muito importante também é a saúde da parceira, porque também não adianta só a gente reverter a vasectomia, fazer passar espermatozoide e não avaliar a parceira, se a parceira pode engravidar. Então, esses para mim são os três principais, porém tem outros fatores menores que influenciam, como os cuidados do pós-operatório, que a gente conversou, né? O paciente levar o uso da medicação correta no pós-operatório, evitar o excesso de bebida alcoólica, tudo isso também vai influenciar. Então, como são vários fatores que atuam na chance de sucesso, a gente consegue ter uma ideia se a chance é boa ou não, mas é bem interessante essa parte que é praticamente uma mudança de vida para alguns pacientes, assim, mudança favorável. Você me levantou uma dúvida agora interessante. No pré-operatório, você utiliza a ultrassonografia do cordão testicular como guia, e se utiliza, você consegue ver a distância dos cordões, se o que fez a vasectomia só amarrou ou inverteu os cordões, você consegue ver? Não, o canal e o cordão em si, não. Porém, o ultrassom ele é muito interessante para a gente porque ele vai avaliar a saúde do testículo. Vai ver a vascularização, o tamanho do testículo, vai ver se tem varicocele, se não tem. Então esse ultrassom pré-operatório ele ajuda nesse sentido. Mas o exame físico tira essas dúvidas pra gente. O varicocele, obviamente, o indivíduo tem que operar varicocele antes de fazer a reversão. Exatamente. Ou você faz ao mesmo tempo. Ou fazemos juntos, ou se a varicocele for pequena, a gente reverter, daria pra fazer até depois. Qual é a tua preferência, por exemplo? Dependendo, dá para operar no mesmo tempo, dependendo. Bem, vimos que a vasectomia, a reversão para a fertilidade, ela é ao mesmo tempo fascinante. E encerramos esse capítulo do Blank Science com o nosso colega urologista, Dr. Diego Delgado, e deixamos aqui um grande abraço a você, Blank Lover. Um abraço, até logo.